aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional? Nesse vídeo aqui te contar as últimas do Colorado. Tem Real Tomaiapo no meio de semana e chance inclusive do Inter colocar reservas nessa partida. O jogador que está se destacando, o Mina, será que vem? E até Robert Renan e atualização sobre a sua situação. Antes, deixa eu te falar, sábado não tem jogo do Inter, mas tem Colorado em campo, ou assistindo o que vai acontecer em campo, né? Porque Grêmio e Juventude, Greju na arena. Vamos lá. Eu coloquei, pra irritar os caras do Debate Raiz, se tu viu, eu fui lá e disse, olha, tá pagando 1-0 Ju, tá pagando 14. Como pra mim, ganhar Campeonato Gaúcho não faz mais nenhuma diferença, se fosse Grenal é outra história, mas aí valeria o Grenal e não o Gauchão, eu vou apostar no Juventude. Vou botar 1-0 pro Juventude lá, pra meter cara, 14 por 1, se tu botar 10, tu sai com uma grana federal. 14, cada um pilinha 14. Sabe? É muita coisa. Tá pagando super bem. Mas tem várias outras. O 0-0, que também não é difícil, tá? Não é tão improvável assim. Tá metendo 10. Se tu quiser colocar, criar aposta, colocar ambos marcam, quanto que vai ser no primeiro tempo, quanto que vai ser no segundo tempo, tem várias possibilidades. Vá agora na KTO para brincar, para te divertir, usa meu código JBFilho e tu ganha uma bonificação, um mimo, um presente em cima do valor que tu injetar para começar a brincadeira por lá. Então vai na KTO para brincar, para te divertir, sabendo que tem que ter maior de 18 anos e juízo nessa cabeça sempre, beleza? Gente, olha só, o Inter contra Real Tomaiapo. O Real Tomaiapo é fraquíssimo, vamos combinar assim, tá? Eles perderam em casa já na abertura, na estreia, nem de perto são um time bom. Mas beleza, dito isso, o Delfim venceu eles 2-0 de cara, jogando na casa deles. Então, a tendência é que o Inter passe com facilidade. Há um papo, há uma informação, e quando eu falo papo e informação, são coisas de bastidores que vários repórteres que estão no treinamento ouvem dizer, olha, estão cogitando colocar reservas, estão cogitando preservar jogadores. E na verdade, esta era a ideia inicial, tanto para o jogo da Sul-Americana lá contra o Belgrano, quanto nessa segunda partida, porque qual era o cálculo do Inter? O Inter sonhava estar numa final de Gauchão, jogaria 2 jogos contra o Grêmio, num eventual Grenal, que acabou não acontecendo, e aí qual era a ideia do Inter? Coloca reservas nos dois, por quê? No meio de um teria as finais do Gauchão, do outro teria uma semana antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que é no outro final de semana. Mas ainda assim, mesmo que não tenha chegado à final, o Inter está cogitando seriamente colocar reservas, poupar boa parte dos jogadores pensando em, cara, vou só treinar, como eu já disse em outros momentos, que o seu treino é tão intenso quanto um jogo de futebol, que ele treina pensando no Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade, é uma corrente, tá? Mas eu não posso nem cravar, nem informar ainda, porque é muito cedo, o jogo é só no meio de semana que vem, tem um bom tempinho ainda pra gente saber exatamente quando é que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Mas vamos aguardar. Se o Inter não colocar titulares, vai ficar praticamente 2 semanas sem jogar, né? Sem ter seus jogadores em campo antes da estreia do Brasileirão. Também tem isso, mas enfim. Bernabé, Alexandro Bernabé, o lateral esquerdo argentino tá super bem, só elogios, tá vazando de todos os lados, a gente não tem tanto acesso aos treinamentos assim, mas vazando que ele tá muito bem no treino, que é um lateral esquerdo ofensivo, que é um lateral esquerdo que, segundo as pessoas, é questão de tempo para ter oportunidade e se ele jogar tão bem quanto está treinando, vira titular do Inter na vaga do René. Ele tem uma característica muito diferente da do René, e todo mundo já viu que no time do Inter o Bustos avança e o René fica como um terceiro zagueiro, quase sempre é assim, porque tem o Wanderson pelo lado esquerdo e tudo mais. Mas o Bernabé está treinando bem, e se ele for bem no ataque e der conta do recado, olha, não duvido até, agora tudo no Inter está sendo meio contestado, né? Pode sair um Maurício, pode entrar um Borré, e aí de repente tu vira o Borré de lado, ou o próprio Wanderson pro outro lado, ou tu tenta uma outra forma de jogar, enfim, alguma coisa pode acontecer, porque as informações são, Bernabé tá super bem, e hoje, se ele jogar o que tá treinando, viraria titular do Inter. Só o campo vai nos responder essa questão, mas o bastidor é esse. É um cara que tem contrato de empréstimo até o final do ano, vindo do futebol escocês, do Celtic, até dezembro apenas. A cláusula de compra é quase improvável, diria que quase impossível pagar. São 10 milhões de euros, 55 milhões de reais. Na teoria, tu não vai pagar isso por um lateral esquerdo. Mas, né, numa dessa, o cara gastou a bola aqui, pode acabar acontecendo essa negociação. Mina, IR Mina. Bom, o que tem desse jogador? Basicamente, todo mundo sabe que o Inter precisa de zagueiro. E o nome do Mina está sendo falado. O staff do jogador, os empresários do jogador,
Então, na verdade, um dos que tenha contato com ele está vazando. Eu tinha que ele tinha um outro empresário, mas a verdade é que o italiano que comanda a vida do Borré, esqueci o nome do cara agora, vou botar aqui na legenda, o nome mais é Simonetti, é o cara que é o do Borré mesmo. Borré aqui no Brasil é representado pelo André Curi, mas ele tem um agente italiano, tá? Que era quem cuidava da sua vida na Europa e ele foi super importante para vir daqui. Ele está informando que o Mina vai ser oferecido para o Inter. Basicamente a vida do Mina é o seguinte, aos 29 anos, depois do Palmeiras, Barcelona, Everton, Fiorentina, Cagliari, agora ele faz um contrato com o Cagliari de 6 meses apenas até a metade de 2024. É verdade que ele chegou super bem por lá e desde que chegou entrou no time titular e não saiu mais na zaga pela direita. Eu tava até vendo os últimos 5 jogos, peguei todos os scouts e tava ele lá sempre de titular. Mas ainda não se sabe se ele vai renovar, o contrato é só até a metade do ano. Tem uma cláusula de permanência por mais uma temporada que vale somente para o Cagliari. E o Cagliari pode chegar e dizer assim, Mina, eu te quero por mais um ano, eu te quero por mais uma temporada. E aí ele estenderia o seu vínculo até a metade de 2025, mas isso ainda não está definido. E segundo o empresário do Borré, ele, Mina e o Borré são muito amigos, já tem algum tipo de começo de contato aí, existe um cenário, uma possibilidade dele tentar colocar o Mina aqui na metade do ano como zagueiro. Todo mundo sabe que o Inter procura zagueiro e que o Robert Renan provavelmente vai sair na metade do ano. Então o Mina seria uma ótima substituição. Mas presta atenção, nós estamos falando de um cara que hoje está no Cagliari e, bom, hoje o euro desfavorece o Inter, ele pode querer permanecer por lá na metade do ano, como está de titular. Então, são várias camadas. A primeira, sim, o Mina tem contrato com o Cagliari até metade do ano. Ele está jogando lá, então é difícil hoje fazer uma avaliação. Na metade do ano, o time pode exercer a cláusula e ficar com ele. Mas o agente está dizendo, e é preciso respeitar isso, dizendo, olha, ele é muito amigo do Borré, tem essa ligação e nós vamos tentar na metade do ano fazer com que se o Inter consegue entrar na parada. Pode ser só um empresário tentando esquentar e aumentar o valor do salário do seu jogador lá na Itália, ou de fato, daqui a pouco chega na metade do ano, o cara não quer ficar, o clube lá não quer ficar e o Inter chega e bota uma parada e tu tem um Mina, que é um zagueiraço, ou pelo menos foi. Tanto que chegou no Barcelona, agora não tem acompanhado a carreira dele no futebol italiano, não vou mentir, só sei que ele não foi tão bem na Fiorentina e foi pro Cagliari, e aí daqui a um pouco esse cara tá desembarcando aqui em Porto Alegre no Inter. Bom, alguém que pergunta sobre Robert Renan. Recentemente o agente do jogador deu declaração dizendo o seguinte, olha, não está descartado um repasse, ele falou algo nessa linha, não nessas palavras, mas nessa linha, um repasse do empréstimo dele para outro clube. Gente, o Inter está dizendo que isso não vai acontecer. E por que o Inter está dizendo que isso não vai acontecer? Por um simples motivo. O contrato dele até dezembro, ele tá meio que inviabilizado? Tá. Só que, cara, na metade do ano, se ele for vendido para a Inglaterra, que é o que tá pré-acertado e que todo mundo sabe que, a não ser que aconteça uma grande mudança no futebol, vai acontecer, o Inter vai deixar de receber a grana da taxa de vitrine, 1,5 milhão por taxa de vitrine de euros e mais 2,5 milhões de euros pelo Yuri Alberto que os caras devem. Disseram, ó, se tu fizer essa operação, eu te pago isso, nós não debatemos mais na FIFA, porque tava para ir para a FIFA os 10% do Yuri Alberto que eles não pagaram na ida do Yuri pro Corinthians. Ou seja, o Inter não deve perder essa barbada. É mais fácil manter o Robert Renan aqui, meio que deixar ele cozinhando em banho-maria e aí aguentar até metade do ano. Então a tendência é que ele não troque. O que pode acontecer, e aí seria o sonho de uma noite de verão de todo o Colorado, imagino o Robert Renan na metade do ano, liberado, o Inter ganha 4 milhões de euros por tudo isso que eu disse, e aí desembarca um Mina por aqui. Isso aí tem chance, hein? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.